Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos dar continuidade hoje na parte de funções, na nossa playlist de funções aí, tá? Você que tá meio perdido aí em funções, volta lá naquelas aulas do professor Marcos, beleza? Pra gente dar continuidade e entrar em função afim. Função afim, galera, nada mais é do que uma função de primeiro grau. Por que ela é de primeiro grau? Porque o meu expoente que acompanha o meu x é o número 1. Quando não tem nada é o número 1, né? Então ele é o que determina o grau da minha função, beleza? Aí, por exemplo, na função afim, eu vou ter o quê? Eu vou ter um ax mais um b, tal, que esse a e esse x, tudo pertence aos reais, tudo, aquelas definições. Mas resumindo, tá? Função, a definição dela é uma f de x, ela está em função do x, tal que eu vou ter um coeficiente angular e um coeficiente linear. Função de x, tudo em função de x, beleza? A função, ela é o quê? Ela é para a gente trabalhar sempre em gráfico. Então pensa sempre em gráfico, beleza? Porque a gente vai trabalhar sempre assim, a gente vai jogar algum dado para liberar alguma imagem ali, né? E montar no plano cartesiano, montar o nosso gráfico. O que é interessante da função afim? Que ela sempre vai te dar uma reta, ela nunca vai te dar uma curva. Se ela te der uma curva, não é função afim, ela não é função de primeiro grau. Então pensa que é uma reta. Ou seja, ponto importantíssimo. Uma reta, se eu tenho dois pontos, eu passo uma única reta, não tem jeito de passar outra reta. Ou seja, por dois pontos vai ter como eu definir a minha função afim de primeiro grau. Vou precisar só de dois pontos apenas, não totalmente diferente da função de segundo grau que a gente vai ver posteriormente aí, beleza? Aí, o que acontece? Na função afim, ela é sempre apaguei o linear aqui, né? Ela sempre vai ter um A e um B, certo? Aí exemplos aí de função afim, é uma f de x, por exemplo, 2x mais 1. O 2x mais 1 aqui, o que acontece? O meu A aqui é quem acompanha o x, né? Quem aqui, ó, o A é igual a 2 e o meu B aqui é 1, certo? Isso aí, galera. Agora, nesse caso aqui, ó, diferente. O meu A é o 3/4 e o B, ele é 0, né? Porque eu não tenho B, então ele é 0, beleza? Aí, para caso de função afim, eu vou ter casos particulares, que é quando ela é identidade. O que ela é identidade? É quando a minha imagem é igual ao que eu estou jogando. Por exemplo, como assim? A função identidade, ela nada mais é do que um y igual a um x, ou seja, a f de x igual a x. Por exemplo, se eu jogar um f de 1 aqui, ó, o f de 1 vai ser igual a 1. Se eu jogar o 2, vai ser igual a 2. Ou seja, qualquer cara que eu jogar ali, ele vai ser igual à própria imagem, certo? Então, por isso que chama identidade. A constante, o que acontece? Na constante, ela vai ter o mesmo valor de sempre. Ou seja, exemplo, quando o meu A for igual a 0. Como assim? Eu tenho uma f de x aqui, ó, igual, por exemplo, a 3/4. Ou seja, qualquer valor que eu jogar aqui para x, sempre vai dar o 3/4, tá? A gente consegue entender esses casos melhores no nosso gráfico, tá? Mais para frente a gente vai ver como montar no gráfico aí. Só que aí é só você imaginar, se eu jogar aqui qualquer valor por x, sempre vai dar 3/4, porque eu não tenho um x aqui para ficar variando aqui dentro, beleza? Agora, por exemplo, na linear, o que vai acontecer? Eu vou ter um b também, porque aqui nesse caso da identidade, o meu b está igual a 0, certo? E o meu a é igual a 1, se a gente for olhar aí, certo? Porque vai ficar um x mais um 0 aí, né? Certo? Aí o que acontece? Na linear, eu também vou ter um a com qualquer valor aí, tá? E o b igual a 0. Então, ele vai estar dentro dos reais, por exemplo. Como assim? Eu posso ter aqui, ó, uma f de x igual a 3/5 de x, certo? Ou seja, é porque vai ser uma função linear, beleza? Ela vai estar só
qualquer valor que eu jogar aqui, jogar para x aqui, ela vai dar certo aí, vai funcionar normal, mas só que eu não vou ter meu coeficiente linear, beleza? Agora a translação vai ser o quê? Porque na identidade, sempre ela vai ser linear sim, totalmente simétrica dentro do meu plano cartesiano. Mas a translação é quando eu apenas faço o movimento desse gráfico. Porque na função de x, na hora que a gente for ver mais para frente, aqui ó, dá um zoom aqui, Paulo. Quando a gente for ver mais para frente, a função de x ela é exatamente aqui, ó, igualzinho aqui, ó. O valor que eu tenho para cá é os valores que eu tenho de cá. Agora a translação é quando eu movimento esse gráfico, por exemplo, para cima ou movimento para baixo. Como que eu movimento isso? Colocando valores para o meu b, por exemplo. Eu posso ter aqui ó, uma f de x igual a x mais 2. Quer dizer o quê? Que ele vai subir 2 unidades, certo? Ele vai movimentar em 2 unidades. Aí eu posso ter, por exemplo, f de x igual a x menos 3/5, ou seja, ele vai descer menos 3/5 unidades aí. Vai ser uma translação, mas mantendo o mesmo grau angular da minha reta aqui, tá? Vai manter o mesmo ângulo, só vai fazer a translação da minha reta. Beleza? Então, os casos de identidade aí, os casos particulares das minhas funções são essas, que é bem introdução mesmo por cima. A gente vai ver nas resoluções de exercício mais para frente aí, ver os outros casos, ver tudo sobre função para a gente entrar nos exercícios, beleza? Deixe seu like, compartilhe com a gente aí, beleza? Para a gente conseguir propagar o nosso canal. Grande abraço, galera!